Bom dia, turma do nono ano. Vamos continuar de onde paramos. Estamos na página 44, onde você teve aqui como tema notícias. Essa notícia foi divulgada nesse site que aparece para vocês. E é uma notícia que fala exatamente sobre o carteiro e o poeta. O livro que nós fizemos a leitura de um dos textos, um pedaço dos textos. E aqui ele faz uma comparação, ele faz uma crítica sobre esse livro, O Carteiro e o Poeta, e conta para nós que o seu autor levou 14 anos para escrever esse livro aí, tá bom? Como eu tenho certeza que vocês já fizeram essa leitura, eu vou seguir só com a correção dessa página aqui. A pergunta de número 1 foi: leia o título e o slide e responda. O que essa notícia informa de mais importante? Informa que a obra O Carteiro e o Poeta, livro mais conhecido do escritor chileno Antônio Charmeta, ganhou edição ilustrada em espanhol e que essa obra já foi traduzida para 35 línguas. Número 2. Na notícia, uma referência ao outro autor, Mário Vargas Llosa. Leia no quadro a seguir algumas informações sobre esse autor. Então, vamos aqui conhecer na página 45 um pouco de informação sobre esse nosso autor aqui. Mário Vargas Llosa, que é esse senhor sorridente que está aqui do lado, nasceu em Arequipa, no Peru, em 1936. É um escritor conhecido internacionalmente, além de dramaturgo, ensaísta, jornalista e crítico literário. Sua produção literária inclui peças teatrais, ensaios, memórias e romances, entre eles Conversa no Catedral, Pantaleão e as Visitadoras, Tia Júlia e o Escrivinhador, A Guerra do Fim do Mundo, Quem Matou Palomino Moleiro e Cartas a um Jovem Escritor. Vamos agora fazer a relação entre esses dois textos, que você já sabe que o livro, quando ele coloca essas informações, é porque ele quer trabalhar isso com a gente. Então vamos aqui. Na notícia da página anterior, o editor estabelece uma comparação entre o tempo que o escritor Mário Vargas Llosa levou para publicar 3 obras e o tempo que Charmeta levou para escrever O Carteiro e o Poeta. Em sua opinião, por que o autor de O Carteiro e o Poeta diz não se orgulhar do tempo que dedicou à escrita dessa obra? Gente, imagine uma pessoa levar 14 anos para escrever uma obra. Dá para a gente pensar em vários motivos. Preguiça, não estava tendo ideias, não tinha interesse em terminar, começou a escrever e parou no meio do caminho porque pode ter acontecido alguma coisa, mas é muito tempo, né? Vamos ver qual é a sugestão de resposta. Possivelmente porque levou 14 anos para escrever a obra e acha que perdeu muito tempo. Eu nem achava, eu teria certeza, pois afirma que é um recorde do qual não, um recorde do qual não se orgulha. Então, é aquilo que eu falei, 14 anos para escrever uma obra é muita coisa. Número 3. De que maneira o discurso direto se faz presente nessa notícia? Vamos a ele. Discurso direto, aquele que o próprio personagem fala dentro da história. Não é o narrador que reproduz a fala do personagem, é o próprio personagem quem fala. Vamos lá. No trecho, francamente, um recorde do qual não me orgulho. Nesse trecho aí, já é o próprio personagem, que no caso, um personagem verdadeiro, que falou essa frase, que ele não se orgulha do tempo que ele levou. Marcado por aspas e acompanhados do verbo de elocução dizer, indicativos da fala do escritor. O que é esses indicativos da fala? Travessão, aspas, às vezes até um colchete, parênteses, quando a gente quer destacar também que foi a pessoa que falou aquela frase e não a gente. Número 4. Que relação podemos estabelecer entre esse trecho de notícia e o trecho Carteiro e o Poeta, lido anteriormente? Ambos fazem referência à obra O Carteiro e o Poeta. A notícia informa, entre outros, quem são os personagens principais da obra. Mário Giménez, o carteiro de Isla Negra, pequena vila de pescadores, em que o único habitante que manda e recebe cartas é o poeta Pablo Neruda, e o texto traz esses personagens em cena. E aqui nós passamos até agora uma revisão, eu ia falar releitura, mas não é releitura, é revisão, por isso que eu parei no ré. Uma revisão do predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Vou deixar a imagem aqui um pouco marcada para vocês, que é bom que já vão conferindo enquanto eu vou falando.
que é um predicativo? Predicativo é uma característica, ele funciona como um adjetivo. É uma característica que é dada para quem? Para o sujeito, ou vou falar primeiro do predicativo do sujeito, tá? É uma característica dada ao sujeito, mas essa característica fica no predicado. Veja bem, eu estou falando do sujeito, mas aquilo que eu falei do sujeito não está ali grudadinho no sujeito. Ele já está na parte que nós chamamos de predicado. E em sua grande maioria é indicativo de adjetivo, de características que você dá ao sujeito. Predicativo do objeto também é uma característica, algo que você vai estar falando, só que agora não mais do sujeito, você vai estar falando do objeto. Mas professora, e o que é o objeto? Boa pergunta. Vamos então entender o que é o objeto? Existem os verbos, aí a gente tem que voltar um pouquinho para que vocês possam entender isso aqui. Existem os verbos. Existe o verbo intransitivo, que é aquele verbo que já tem sentido completo, não precisa de mais nenhuma informação para que seja compreendido a mensagem. Existe o verbo transitivo, esse sim precisa de complemento, e quem completa o verbo transitivo, quem dá informação a mais para que aquele verbo tenha complemento, são os objetos, que pode ser o objeto direto, quando eu completo o sentido do verbo sem usar nenhuma preposição, ou pode ser o objeto indireto, quando eu preciso usar uma preposição para completar o sentido do verbo. E por causa desse objeto indireto, muitas pessoas acabam confundindo o verbo intransitivo. Veja bem, galerinha, o verbo intransitivo é o verbo que nem de complemento precisa, então ele não tem objeto nenhum, porque ele não tem complemento, ele já tem sentido completo. Professor, um exemplo de verbo completo amora, amalha, vou ver outros nomes aqui, porque eu não gosto de falar quando é nome da turma, porque vocês ficam fazendo gozação com quem é da turma. Então, vou falar Amália. Amália morreu. Eu preciso completar mais alguma coisa para que você entenda que a pessoa morreu? Não. Então, o verbo morrer, ele é um verbo intransitivo, porque só com ele você consegue entender o significado do verbo. Já os verbos transitivos são verbos que precisam de complementos, porque só pelo verbo você não consegue entender o significado da frase, da oração. Quer ver um exemplo aqui? Jorge levou. E aí? Quem leva, leva alguma coisa. Então você precisa completar o significado desse verbo. Jorge levou uma mala. A palavra uma não é preposição, porque é outro problema que os alunos também têm essa mania. Por não gravarem, não separarem o que é preposição de um artigo, por exemplo, ou de uma conjunção, vocês acabam colocando que só porque o verbo teve a palavra uma antes da outra palavra, você já está querendo dizer que aquilo é uma preposição. Para você entender os objetos, você precisa conhecer a preposição. Então, uma, nesse caso aqui, é um artigo indefinido. Ele não é uma preposição. Então, o objeto aqui é direto porque você não usou a preposição. No objeto indireto, você vai precisar levar ou colocar a preposição. João levou com sua mãe a mala para a estrada. Vamos colocar assim. João levou com sua mãe, ó, levou com. Com é uma preposição. Então, esse objeto é um objeto indireto. Pronto. Você já entendeu o que é predicativo, você já entendeu o que é as classificações do verbo. Faltou falar do verbo de ligação, que é aquele verbo que a sua única função é ligar um termo ao outro. São os verbos ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer e qualquer um outro verbo que esteja fora do seu sentido habitual, do seu sentido verdadeiro. Você aprendeu os objetos indiretos e indiretos, agora você vai aprender o predicativo do objeto. O que é esse predicativo do objeto? Como eu falei no início da explicação, predicativo do objeto é uma característica que você vai dar ao objeto. João levou com sua mãe uma mala bonita. Mala é o sujeito
dessa frase? Não, ela faz parte do predicado. E quem é que é bonita? A mala. Então eu estou falando da mala e não estou falando de João. Se eu estivesse falando de João, esse predicativo seria predicativo do sujeito, mas eu estou falando da mala, que é um complemento do verbo levar, então isso aqui é um predicativo do objeto. Vamos praticar um pouquinho uma atividade para ver se vocês conseguem entender mais um pouquinho. Releia, nós estamos na página 45. Releia o trecho a seguir, extraído de O Carteiro e o Poeta. Pela sua teoria, uma coisa pequena que voa não deveria ter um monte do monte, não deveria ter um nome tão grande como mariposa. Elefante tem a mesma quantidade de letras que mariposa, é muito maior e não voa, concluiu Neruda, exausto. Com o resto de ânimo, indicou ao solícito Mário o rumo da enseada. Observe o período destacado e responda. Já está aí na tela para você. Quantas orações compõem esse período? 4 orações. Por quê, professora? Cada verbo que estiver presente em uma oração representa uma oração. Se a oração tiver 2 verbos, 2 orações, 10 verbos, 10 orações. Então, aqui nós temos 4 orações. Vamos identificar? Tem é um verbo, a mesma quantidade de letras que mariposa, é outro verbo, 2 verbos nós temos, e não voa, 3 verbos, concluiu, 4 verbos, Neruda exausto. Então, nós temos 4 verbos, temos 4 orações. Letra B. Transcreva as formas verbais em torno das quais essas orações se estruturam. Vamos lá? Tem, voa e conclui. Tá aí para vocês. Tem, voa e conclui. São os verbos que foram formados, são as orações que foram formadas com esse verbo. Letra C. Classifique o sujeito dessas orações. Vamos aqui. Sujeito simples, elefante. Sujeito subentendido, que é o mesmo que o quê? Sujeito desinencial ou sujeito oculto. Quando ele fala sujeito subentendido, é o sujeito desinencial ou sujeito oculto, que no caso aí é ele. Ele é. E sujeito, de novo, subentendido, ele voa. Então, nós temos 2 sujeitos subentendidos, que pode ser também chamado de oculto, desinencial. Se você for pesquisar na internet, pode jogar esses 2 nomes que você vai encontrar, certinho? Letra C, lá foi o que nós fizemos agora. Elefantes têm a mesma quantidade de letras que mariposa, é muito maior e não voa. Letra D agora. Classifique agora os predicados. Tem a mesma quantidade de letras que mariposa, predicado verbal, é muito maior, predicado nominal. E não voa, predicado verbal. Tá aí, gravadinho para vocês, vou deixar na tela enquanto eu vou lendo a outra. Como se estrutura a oração? Tem as reticências, é muito maior. Vamos lá, a estrutura dela. Sujeito subentendido, que é o mesmo que oculto, desinencial, ele. Predicado nominal é muito maior. Por que é predicado nominal? Porque é formado por um verbo de ligação e porque a principal palavra do seu predicado não é um verbo, e sim um nome. O verbo de ligação é o ser, que está na forma do e o predicativo do sujeito é o quê? Muito maior. Entendeu aí agora? Vamos então à nossa página 46, continuar com isso aqui. Leia as informações do quadro. Chamamos predicativo o termo da oração que indica uma característica. Deixa eu ajeitar o livro aqui para ficar melhor para mim e para vocês também, né? Porque às vezes fica embaçado. Vou voltar do início. Chamamos predicativo o termo da oração que indica uma característica atribuída ao sujeito ou ao objeto por meio de um verbo, principalmente de um verbo de ligação. Veja o exemplo. Como não sou poeta, não posso dizer. Verbo de ligação, sou é o verbo ser que está conjugado, poeta é o predicativo. Quem não é poeta, o sujeito eu que está subentendido, sujeito oculto ou sujeito desinencial. O predicativo do sujeito é um termo que compõe o predicado nominal e o verbo nominal. No predicado nominal, o verbo se refere ao sujeito por meio de um verbo de ligação, enquanto no predicado verbo nominal, o verbo é intransitivo ou transitivo. Veja, com tanto movimento, fiquei enjoado. Ficar, você já sabe que é um verbo de ligação. E quem é que ficou enjoado? Eu. Eu fiquei enjoado. Predicativo do sujeito. Só lembrando lá em cima, predicado nominal é quando? Quando ele é formado pelo verbo de ligação e quando sua principal palavra do predicado não é um verbo.
Predicado verbo nominal é o quê? Quando ele é formado por um verbo, que pode ser transitivo ou intransitivo, e por um nome. Primeiro tem que vir o verbo e depois vir o nome. Igual aí no exemplo. Com tanto movimento, fiquei enjoado. Eu fiquei enjoado, certinho? No caso aqui que eu falo do exemplo, é porque é o verbo que veio primeiro, mas esse predicado aqui não é um predicado verbo nominal. Ele é um predicado nominal porque é formado pelo verbo de ligação, fiquei. Continuando aí. Nesse exemplo, temos uma oração que se estrutura em torno de um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, constituindo um predicado nominal. Veja aí agora. Concluiu Neruda exausto. Veja bem, concluir é um verbo transitivo e exausto, quem é que ficou exausto? Neruda, que é o sujeito, é um predicativo do sujeito. Nesse outro exemplo, temos uma oração que se estrutura em torno de um verbo transitivo e um predicativo do sujeito, constituindo um predicado verbo nominal. Agora sim temos um predicado verbo nominal. O predicativo do objeto é um termo que compõe o predicado verbo nominal e indica uma característica que se atribui ao objeto. Pode vir precedido de preposição. Ocorre geralmente com verbos transitivos diretos que exigem uma qualidade para o objeto. Considerar, julgar, achar, supor, tornar, eleger, nomear, chamar, apelidar e outras equivalentes. Veja exemplo. Poetas acham inquietante as palavras. Vamos aqui em cima primeiro. O predicado é um predicado verbo nominal, porque primeiro, o que o poeta fez? Eles acham. E de que forma que eles acham? Inquietantes. Então, eu tenho o verbo transitivo, que é um verbo de ação, mas o inquietante, que é uma qualidade desses poetas que estão aqui. Então, verbo e qualidade. Verbo predicado, verbo nominal. E o objeto direto, as palavras, porque esse as aqui não representa uma preposição. Vamos aqui embaixo para você ver, ó. Acham é verbo transitivo, inquietantes é o predicativo do objeto, porque está falando aqui que os poetas acham inquietantes quem? As palavras. Não está dizendo que poetas é que é inquietante, está dizendo que palavras é que é inquietante. Alguns verbos de ligação, como eu sempre repito nessas aulas, ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, andar e continuar. Identifique os predicativos presentes nos trechos a seguir, extraído de O Carteiro e o Poeta, classifique-os em predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Letra A. Não Dom Pedro, estranho não é o poema. Predicativo do sujeito e a palavra estranho. Para esclarecer mais ou menos de maneira imprecisa, são modos de dizer uma coisa. Predicativo do sujeito e qual é esse predicativo? Modo de dizer uma coisa. Letra C, fez uma pausa satisfeita, predicativo do objeto e esse predicativo é a palavra satisfeita. Letra D, bem, isso é uma metáfora, predicativo do sujeito, na palavra uma metáfora. Pontuação, uso da vírgula para separar termos da oração. Leia este período. Querido Mário, vamos ver se você desenreda um pouco, porque eu não posso passar toda a manhã desfrutando o papo. Tive que puxar aqui porque eu não estava conseguindo entender direito. Vamos aqui então entender o uso dessa vírgula aqui. Entre as alternativas a seguir, indique aquelas que trazem informações corretas sobre as vírgulas usadas nesse período. Vamos aqui. Quais são as únicas que está com informação correta? A letra A. A primeira vírgula desse período separa um vocativo da oração e a letra D, a segunda vírgula separa as duas orações que compõem o período. Quantas orações as vírgulas separaram no período a seguir? É esse período que está embaixo. Chamo-me Má, repete, atirando-se contra uma pedra sem convencê-la. Você sabe que as orações, cada verbo representa uma oração. Então, as vírgulas separaram aí 4 orações, porque eu tenho, por exemplo, aqui, chamo um verbo, repete 2, atirando 3 e convencer 4. 4 verbos nisso daqui. A pontuação, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, a pontuação indica na escrita as diversas possibilidades de entonação da fala, além de contribuir com a expressão de pensamentos, sentidos, emoções, entre outros, tornando mais claro o entendimento de um texto. No emprego dos sinais de pontuação, a vírgula é um ponto que requer bastante atenção. Tem muita gente que não dá importância para o uso da vírgula, não sabendo que pode ficar pobre de uma hora para outra ou rico de uma hora para outra, só com a mudança da vírgula
em uma conta bancária quando você estiver fazendo uma transação bancária. Na língua portuguesa, as orações se estruturam em pares inseparáveis, sujeito e predicado, verbo e o complemento. A primeira regra que devemos considerar em relação ao uso da vírgula é essa: não se separam esses elementos com vírgula, entendeu, gente? Não pode separar o sujeito do predicado usando vírgula, nem pode separar o verbo do seu complemento usando vírgula. Veja aí essas frases. O poeta colocou a mão sobre o ombro do rapaz. Sujeito simples, o poeta. Predicado verbal, colocou a mão sobre o ombro do rapaz. O verbo colocou. Complementos do verbo, colocar a mão, objeto direto. E o adjunto adverbial de lugar, sobre o ombro do rapaz. Somente se algum elemento da oração for intercalado nessa estrutura, a vírgula será usada. Se você colocar alguma coisa entre o sujeito e o predicado, entre o verbo e o complemento, aí você poderá usar a vírgula. Veja, o carteiro, durante algum tempo, você está explicando aí qual foi o tempo que o carteiro gastou. O carteiro, durante algum tempo, veja as vírgulas, contemplou pensativo o mar. Sujeito, carteiro, adjunto adverbial de tempo, durante algum tempo, verbo, contemplou, adjunto adverbial pensativo, complemento do verbo contemplar, o mar, objeto direto. Alguns casos de uso da vírgula em orações. Separar o aposto, que é um termo explicativo de algo que você está falando. O carteiro e o poeta, aí ele vai explicar para você, ó, vírgula, livro mais conhecido do chileno Antônio Scarmeta, vírgula, para você continuar a frase, que Michel Redford levou ao cinema em 1994. Segundo, isolar o vocativo, é aquele termo que você usa para chamar a atenção de alguém, mostrar para a pessoa que está lendo que você quer que ela tenha atenção naquilo ali. Não, Dom Pablo, estranho não é o poema. Número 3. Isolar expressões que indicam circunstâncias variadas como tempo, lugar, modo, companhia, entre outras, adjuntos adverbiais invertidos ou intercalados na oração. Aqui na ilha, o mar e quanto mar. Você pode ter certeza que você não tem como ficar sem usar essa vírgula aí corretamente, porque você vai ter grandes problemas com o uso de uma vírgula errada. E finalizando esse uso da vírgula, nós temos o 4, o 5 e o 6. 4. Antes dos conectivos, mas, porém, contudo, pois e logo. Gostava do poema, mas estranhava as metáforas. Eu sempre dou essa dica para vocês, que antes dessas palavrinhas, a gente coloca a vírgula. Número 5. Isolar termos explicativos como isto é, a saber, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor, os quais servem para retificar, continuar ou concluir o que você está dizendo. Neste lugar, por exemplo, o mar sai de si mesmo a cada momento. E, por último, separar termos coordenados. Uma lista, por exemplo. E então, com 7 línguas verdes, 7 tigres verdes, 7 cães verdes, 7 mares verdes, percorre, a beija, a umedece e a golpeia o peito, repetindo seu nome, certinho? Então, eu encerro essa aula por aqui, com esse estudo aí sobre a vírgula, mais uma atividade corrigida para vocês. Espero que vocês façam a correção e, principalmente, escutem e fiquem atentos sobre as explicações que eu sempre faço quando estou corrigindo as minhas atividades, porque isso ajudará muito na nossa próxima avaliação. Beijos para vocês, galerinha, e até a nossa próxima aula.